Fala, meu lindo! Minha linda! Essa é a última série. Não, eu falei errado. É a última mensagem da série. Fui eu que avacalhei, gente. Me perdoa. É a última mensagem da série Jesus. Ninguém combinou nada não, tá? O povo aqui é tudo assim, muito emotivo, muito orgânico. Mas em breve, eu creio que agora, na verdade, uma série nova já está nascendo, que vai alcançar o seu coração e o nome de Jesus vai ser glorificado. Toda segunda-feira, sem falhar, sempre tem uma mensagem do Senhor Jesus para você aqui no canal. E por falar em canal, a gente colocou um negócio no coração que a gente vai fazer algo quando o canal bater os 10 milhões. Falta pouco. Falta 1 milhão e pouco. Nessa altura do campeonato, Jesus, eu creio que já está menos de 1 milhão faltando, porque ninguém aguenta, Jesus, é muita ansiedade. Quando alcançarmos os 10 milhões, a forma de a gente comemorar vai ser trazer alguém do nosso país, do Brasil, para Israel, para assistir a próxima série que nós vamos gravar em 2024. E é claro que o requisito vai ser se está inscrito no canal, né? Então se inscreve. Ativa o sininho. Então é isso aí, top. E curte o vídeo, comenta, compartilha. Que mais? Manda pros irmãos, pros tios, pros parentes, pros primos. Manda no grupo de um amigo. Quem fala mal da gente, manda também para dar uma provocada. Os haters, pros lovers. Expressão nova. Acabei de inventar. Vamos pro vídeo? Eu falo de Jesus há pelo menos 13 anos. Eu tive um encontro com Jesus, a minha vida mudou. 23 de abril de 2009. Eu nunca mais fui o mesmo. E eu nunca mais fui o mesmo no dia 24 de abril. Eu já era outra pessoa. Minha vida mudou, meu relacionamento com a Paula, que é minha primeira namorada, mudou. Nós casamos. E o tempo passou, hoje nós somos em 5 na nossa casa. Na verdade, somos em 6. Porque o Senhor mora conosco. Mas algumas coisas na vida são viradas de chave que mudam a nossa história para sempre. Uma ideia que não vem da gente, mas sabe, uma decisão, algo que você faz que muda a vida. E teve algo que eu fiz que não foi minha ideia, foi uma ideia do Senhor, foi isso aqui. Um dia eu recebi uma palavra do Senhor de gravar mensagens dessa maneira. Eu não imaginava que isso seria em Israel um dia, mas lembre-se, todas as vezes que vivemos o que Deus planejou, somos surpreendidos além da nossa capacidade de sonhar. Então eu gravei a primeira série e as primeiras mensagens, uma delas foi sobre um episódio de Judas, da traição de Jesus. E essa mensagem mudou a minha vida. Me lembro quando Jesus me deu ela. Me lembro o dia que ela terminou. Eu comecei, sabe que loucura? Isso acontece comigo algumas vezes. Que eu venho para a ministração sem saber como vai acabar. E essa mensagem, quando o Senhor Jesus me deu, Ele não me deu o final. Eu fui pregar ela sem saber como terminaria. E mesmo assim eu fui. Era um retiro de jovens na cidade de Lages, Santa Catarina. E eu estava no hotel inquieto, o Senhor me deu uma mensagem e eu não sabia como ela terminaria, não sabia como fazer o apelo nela. E eu, mesmo não usando esboço, crio uma ordem lógica na minha cabeça do que vou dizer, de como vou terminar. E óbvio, sempre o Espírito Santo surpreende, mas vir sem um final é difícil.
Naquele dia, enquanto eu estava terminando de pregar a mensagem, sem saber como terminava, o Senhor me tomou de uma maneira surpreendente e me fez ver o final ali, olhando nos olhos das pessoas. E terminei essa mensagem. Essa mensagem ficou no meu coração e eu gravei na segunda mensagem da série Direção, a primeira série da minha vida. Abra comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 3. Mateus, capítulo 27, verso 3. Então, Judas, o que o traíra, vendo que ele fora condenado, arrependeu e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: eu pequei, traindo sangue inocente. E eles disseram: nós não queremos isso de novo. E ele, Judas, lançou as moedas de prata no templo e partiu dali e enforcou-se. A nossa cultura cristã nos faz odiar Judas, né? Desde sempre. Eu não tenho nenhuma intenção de fazer você amá-lo. Seria até herético às vezes, sabe? Mas eu confesso para você que quando entendi esse texto, quando entendi a cronologia dos fatos, e agora aqui vendo como aconteceu, o meu coração divide como de qualquer um. Eu odeio Judas, mas eu fico com dó dele. Eu odeio com toda a minha força, mas tenho uma compaixão que não sei explicar o que eu sinto. Mesmo entrando no Getsemane e imaginando tudo, de vontade de dar um soco na cara dele. Porque eu sou homem. Quando eu leio isso aqui, eu fico ruim. Eu não sei explicar, mas eu olho isso aqui e eu me fragilizo, sabe? Porque nós traímos Jesus direto. A gente faz isso direto. Nós tomamos uma decisão e voltamos atrás. Nós colocamos ele a prêmio. Nós fazemos isso muitas das vezes da nossa vida. Só que a gente está aqui. E Judas não teve o tempo. Não conseguiu parar. E a Bíblia diz que foi embora, suicidou. Então, quando nós olhamos para esse texto, é impossível não passar um filme na nossa cabeça. É impossível não lembrar que quando Jesus escolheu discípulos, ele não escolheu os melhores, ele escolheu pessoas normais. Ele escolheu pessoas ruins, ele escolheu um Pedro da vida para andar junto, ele escolheu Judas Iscariotes, por exemplo, mesmo sabendo do final, mesmo sabendo de tudo, escolheu a gente, escolheu eu e você. Então, quando eu cobro a história e eu volto lá em 3 anos e meio antes desse fato, eu começo a imaginar Jesus andando nas cidades, nas aldeias, trazendo para si os discípulos, levando, treinando. Eu imagino que coisa maravilhosa, que privilégio foi poder viver isso, sabe? Ser treinado pelo chefe, pelo mestre, andar com ele, acordar com ele. E me deixa impaciente entender que você pode andar com Jesus uma vida inteira e no final de uma jornada cometer uma atrocidade dessa. Porque você não observa, mas talvez se parar para pensar, nós não lembramos de nada que Judas fez de bom. Não tem nada na Bíblia sobre ele, de um milagre que ele participou, de uma mão que ele estendeu. Mas a gente não pode esquecer que ele viveu 3 anos e meio com Jesus. Alguma coisa boa esse rapaz fez. Eu sei que ele era tesoureiro do mestre, então eu não sei porque não contam, porque na verdade sobre nós é a mesma coisa. Não se fala do começo, só se fala do final. Na nossa vida é exatamente assim. Não importa como começamos, o que importa é como nós vamos terminar. Não importa que eu apaixonei por Jesus com abril de 2009 e comecei a pregar para as pessoas. O que vão dizer sobre mim é como eu vou terminar a minha carreira. Sabe, o que vão dizer para mim não é sobre Israel agora, é aonde eu vou estar quando o meu leito se apresentar no final.
Os meus últimos dias serão mais importantes do que os meus primeiros. E é louco imaginar isso, mas a vida é assim. Mais importa como você termina do que como você começa. Procure sobre Judas um milagre. Procure, não vai achar. Porque o que Judas fez no final destruiu toda a obra dele, toda a sua vida. E é isso. Eu não sei nada sobre ele para amá-lo. Mas o final me deixa com um pouco de compaixão. Sabe, a Bíblia vai contar as histórias são cronologicamente corretas. Jesus encontra os discípulos começam a andar com Jesus, aprendem sobre tudo. Imagina, Jesus, a maior lição de amor que o mundo já viu. Imagina a pessoa que você mais tem vontade de conhecer, que você mais sonha conhecer. Tem gente que se você ficar 3 dias você para de gostar dela. Ela fica insuportável. Agora imagina andar 3 anos e meio com Jesus, o privilégio que foi. Jesus só surpreendia, só tinha lições extraordinárias, milagres, poder, glória. Só que olha que maluco, você pode andar com amor e não aprender nada sobre amar. Você pode andar com a porta e nunca entrar por ela. Vai muito do que você toma a decisão. Bom, a Bíblia continua, eles andam com Jesus. No final, a Bíblia diz que Jesus está aqui, com os discípulos na última ceia, dizendo para eles, olhando nos olhos, um de vocês vai me trair. E Judas, em João, conta que o inimigo entrou nele. Ele largou o pão que estava na mão. E Jesus olhou para ele e disse, vai depressa fazer o que você tem que fazer. Vai. Já estava negociado, estava vendido. 30 moedas de prata. A Bíblia diz que Judas sai, a ceia acaba, Jesus lava os pés dos discípulos. Pede para lavar o pé do Pedro. Pedro diz, não vai lavar o meu pé coisa nenhuma, é que eu sei quem eu sou. E Jesus diz, não Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Eu vou lavar o teu pé, Pedro. Você senta aí que eu vou lavar o teu pé. Judas não está mais aqui. Judas já foi embora. Judas está pegando as moedas dele e dizendo a posição aonde Jesus iria. A Bíblia diz que Jesus sai da ceia, isso é quinta-feira, e vai para o Getsemane. Não é uma jornada muito curta, como vocês percebem. E quando ele chega aqui, Jesus tem um pedido para os discípulos. Não tá fácil para mim. Vigiem comigo, fiquem comigo. 3 amigos. E a Bíblia diz que ele sai e ora ao Pai dizendo, Deus, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E aí então ele volta e os discípulos estão dormindo. Bom, isso acontece por 3 vezes, quando de repente ouve-se um barulho dentro do jardim que tira a quietude daquele lugar. Isso é madrugada de quinta para sexta-feira. Uma multidão de soldados e autoridades invadem, tem um homem na frente guiando eles e o nome dele é Judas. E Judas disse para as autoridades, eu vou dizer para vocês quem ele é dando um beijo. Vocês vão saber quem é quando eu beijá-lo. Em João diz que eles gritam, aonde está o Nazareno? E Jesus diz, está aqui, ó. Ele estava se entregando, ele não estava fugindo. Mas o que Lucas diz é que quando eles entram, Judas avança na frente dos soldados, vai em direção a Jesus. E Jesus, quando olha para ele, Judas olha e diz, Rabi. E a resposta de Jesus para ele é, amigo, o que te traz aqui? E Jesus já sabia tudo. É que a palavra amigo constrange muito mais do que qualquer outra coisa. Quando você chega para Jesus cheio de pecados, arrebentado pela vida, ele não olha no teu olho e te ofende, ele te chama de filho, ele te chama de amigo. A palavra dele, o amor dele constrange demais. Eu imagino que quando Judas ouviu amigo, é como se uma faca entrasse na barriga dele, porque agora é
tarde demais, ele beija Jesus e naquele momento Jesus é preso. E quando Jesus é preso, levado para a casa de Caifás, então ele é julgado. Quando Jesus é julgado, a sentença sai. E o povo, Deus, soltem Barrabás, prendam ele. Então Jesus é condenado. Eu talvez imagino que Judas, talvez por um lapso de tempo, pode ter passado na cabeça dele: não, ele não vai ser condenado, eu vou ganhar minha 30 moedas de prata, resolvo a minha vida, vou embora. Só que tem um problema: eles condenaram Jesus. Ele é inocente, condenaram ele. Isso é sexta-feira. E aí então, quando Judas percebe que Jesus é condenado, o diabo sai dele. E é assim que o diabo faz com a gente. Ele nos coloca no meio do pecado. E quando o pecado suja a nossa roupa, ele sai da gente. E a gente fica no meio de uma vergonha absurda que não sabe mais o que fazer. Quando eu me dei por conta, do dia 23 de abril de 2009, eu estava aqui, ó. Eu estava sujo, manchado, e eu não sabia. Quando as pessoas me perguntavam até então, eu dizia que estava tudo bem, que estava tudo certo. Mas quando a minha cegueira saiu, quando a minha venda caiu, eu olhei para mim. Eu vi quem eu era. Só que graças a Deus que Jesus já tinha morrido na cruz e ressuscitado. Porque eu tinha para onde correr, Judas não tinha. Sabe, a loucura é que Judas não quer mais nada do que ele fez. Ele tinha 30 moedas de prata na mão, mas ele não quer mais aquelas moedas. A Bíblia diz que ele joga no templo. Ele joga. Ele não quer aquilo mais. Sabe, a consciência da vergonha, do pecado, ele faz exatamente isso com a gente, sabe? Ele faz a gente querer fugir dele, querer ir embora para longe dele. Vai, some, desaparece. Eu encontro pecadores perdidos todos os dias dizendo: eu nunca mais quero ouvir esse negócio do evangelho, eu nunca mais quero ouvir sobre Jesus. Acabou, chega, eu fui longe demais, eu não posso. E Judas encontrou o fim dele. Acorda. E a Bíblia diz que ele suicidou, acabou. A história de Judas acabou, mas a história do evangelho não acabou. Posso ouvir um amém? Amém. Meu Deus. Judas suicidou. Lembra a sexta-feira? José de Arimateia, juiz, governador de uma parte da Judéia, pede o corpo de Jesus para sepultar. Um guia que nos recebeu disse: Jesus não tinha condição de pagar esse sepulcro, mas ele só usaria por 3 dias, então nem precisava pagar. Sepultaram Jesus, colocaram uma pedra pesada. Isso era sexta-feira. Sexta, sábado, domingo. E a Bíblia diz que ele ressuscitou. Eu era muito garoto quando gravei essa mensagem. O dia que eu gravei essa mensagem, a mensagem terminou comigo tentando imaginar o encontro de um evangelista com um pecador. E eu confesso para você que essa é a minha vida. Minha vida é encontrar aqui. Encontro milhares de pessoas nesse momento aqui. Que se eu pudesse viver isso, se isso fosse possível numa realidade antagônica, mas se acontecesse, encontrar o Judas agora. Imagina, Judas se arrepende, porque para perdão do pecado não precisa de mais nada. O preço foi pago. Você não paga mais para ser salvo. Você não precisa levar um animal. Você não precisa fazer nada. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Só precisa de uma ferramenta: arrependimento. O evangelho do reino dos céus é: arrependam-se. Arrependam-se.
Imagina a cena. Judas viu Jesus sendo condenado. Que desesperou. O que eu fiz com a minha vida? Eu acabei com tudo. Ele vai morrer. Mas lembra, Jesus já havia dito que iria ressuscitar, mas para ele acabou. Ele está dominado de medo, de pânico. Imagina um evangelista encontrar ele na saída do templo, onde as moedas estavam jogadas. Pegar ele pelo colarinho, segurar ele pelo pescoço e dizer: calma, segura. Espera, cara. E ele ia provavelmente gritar dizendo: não, eu acabei com a minha vida, eu acabei de trocar ele por 30 moedas de prata, e eu fui devolver, eles não querem de volta e eles vão matar ele. E aí eu conheço o final da história, é uma viagem no tempo. Eu ia dizer: ele, cara, calma, deixa eu te contar um negócio da história, que se você só vai saber se esperar 3 dias. Eu vou dizer de novo, imagina, cara, e segura 3 dias, se você esperar 3 dias, só 3 dias, ele vai, por quê? Eu ia dizer: o sangue que você traiu vai te salvar. Só 3 dias. E sabe, eu terminei essa mensagem na minha cabeça, ela estava inconclusa, eu terminei aqui. Pro pecador que se arrepende, não precisa esperar mais 3 dias. Não precisa esperar mais 3 minutos. Não precisa esperar mais nada. O arrependimento é a chave do perdão. Não importa quão longe você foi, eu vou olhar com teus olhos. Não importa quão longe você possa ter ido. Não importa quão sujo você se tornou. Não importa os pecados que cometeu. O que importa é arrependimento verdadeiro. Se você se arrepender de todo o teu coração e deixar Jesus lavar você de dentro para fora, os teus pecados estão perdoados e o seu nome é escrito no livro da vida. Não precisa de mais nada. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para os perfeitos. Jesus veio para gente como eu e você, pecadores, que o traímos milhares de vezes na nossa vida. E Ele ainda está no mesmo lugar dizendo: se arrepender, tem perdão para lavar os teus pecados. Tem perdão sobre você. A loucura de tudo é imaginar que Judas, o traidor, ele, se tivesse esperado 3 dias, teria sido perdoado pelo sangue que traiu. Nós só não sabemos porque não aconteceu. Mas sobre nós temos a certeza que minutos não são necessários, segundos não são precisos, um joelho dobrado, um coração rasgado de alto a baixo, dizendo: Jesus, me perdoa, Jesus, me recebe de volta. Perdoa, Jesus, eu sou teu filho, tu é o meu único Salvador. De forma instantânea, automática, a obra do Espírito acontece dentro de nós. O que estava morto é vivificado, os pecados são perdoados e o nosso nome é escrito no livro da vida. Quero te dar uma chance, porque essa é a minha vida. Judas eu nunca ia conseguir encontrar. Estava predestinado a isso. Não tinha como encontrá-lo, o tempo não daria. Mas você eu encontrei. Na verdade, não fui eu que te encontrei, príncipe. Minha linda, meu lindo, foi Jesus que te encontrou. Mas dessa vez você não precisa fugir. Não precisa dar caminho alternativo. Basta arrepender-se, pedir perdão e voltar a viver na presença dele. Uma decisão muda tudo. E eu quero te dar esse presente. Não precisa mais de nada. Arrependimento é a chave do perdão. Lembre-se,
Arrependimento é diferente do remorso. Remorso me dói, mas não me transforma. Arrependimento dói e me muda, transforma. Amém? Eu vou fazer a pergunta que eu mais amo fazer e vou terminar da maneira que mais amo terminar. Porque, na verdade, o que eu mais amo na vida é encontrar gente na beira do caminho que olha nos meus olhos e diz: Jesus entrou na minha vida, mudou a minha casa, restaurou meu casamento, mudou os meus filhos, mudou tudo dentro de mim. E aí eu só posso dizer: missão cumprida. O preço foi pago e ele já ressuscitou. E a decisão é sua. Se você nunca tomou a decisão de reconhecer Jesus como seu Salvador, a oportunidade é agora. O que muda? Tudo. Para tomar essa decisão não precisa mudar nada. Mas depois que Jesus entrar, pode ter toda a certeza do mundo que vai mudar de maneira absurda dentro de você. Tome essa decisão e deixe Jesus governar a sua vida de uma vez por todas. Reconhecer como o seu único, legítimo, suficiente Salvador. E para você que já viveu um tempo extraordinário com Jesus, mas algo aconteceu, houve uma traição, você foi embora, mas as moedas não servem mais para você. Você quer voltar? Chega de viver longe. Está na hora de você voltar para Jesus. Pode voltar. A casa da porta do Pai está aberta para você. Então, é só você decidir. Pronto. É isso, que maneiro, né? Meu trabalho é fácil demais, gente. É só isso. Que o preço maior foi pago. O penhor foi entregue. Jesus. Eu só sou o menininho que está aqui atrás da câmera dizendo para você: vai, bebê, bora. Jesus foi por você que ele morreu. Foi pelos teus pecados. Foi para obedecer a voz do Senhor, seu Pai. Mas foi para me salvar. Foi para salvar você. Então bora, vai. Amém? E o que faço? Simples, reconheça. Não tem ameaça, não tem promessa. É pelo que ele já fez na cruz do Calvário. Amém? Eu vou fazer a pergunta aqui, mesmo sabendo aonde estou, mas talvez exista alguém ainda que não tomou a decisão. E nós vamos orar por você. E por você que está aí no outro lado assistindo. Se você tomar essa decisão, deixa a gente saber. Comente aqui embaixo que você tomou essa decisão depois. E eu tenho um presente para você. Eu quero te ajudar a caminhar através da nossa associação evangelística com discipulado, para te fazer caminhar com Jesus uma jornada extraordinária, te apresentar a comunhão dos santos, o batismo e a Bíblia Sagrada. Tudo de graça. Só você fazer o download do aplicativo que vai aparecer no final para você. Nesse momento que nós gravamos o vídeo, nós temos agora mais de 140 mil pessoas que tomaram a decisão por Jesus e estão sendo acompanhadas através desse discipulado. Você pode celebrar o nome de Jesus comigo? Aleluia. Eu vou perguntar: se você tomou a decisão no seu lugar, se você está tomando essa decisão hoje, pela primeira vez ou voltando para Jesus, acende com a sua mãozinha. E você, e vocês, todos nós vamos orar uma oração. Amém? Talvez a gente volte no Jordão hoje. Feche os teus olhos. Repitam todos comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil, pecador. Perdoa-me pelos meus pecados. Apaga o meu passado e escreve uma nova história. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou completamente seu, Jesus. Tu és meu único,
legítimo e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém.